Olá, meu nome é Aleph, esse aqui é meu canal Boa Temática. Eu sou estudante de computação da Universidade Federal da Bahia e nessa série de vídeos eu pretendo abordar os exercícios do livro Cálculo Volume 1, do professor James Stewart. Eu uso a tradução da 8ª edição e hoje a gente vai fazer exercícios dos testes de verificação da parte de funções. O primeiro exercício diz o seguinte: o gráfico de uma função f é dado à esquerda. Letra A, diga o valor de f de menos 1. Olhando aqui o gráfico mais de perto, aproximando a imagem, f de menos 1, quando x é menos 1, que é esse ponto aqui, o y é menos 1, menos 2. O que nos diz que f de menos 1 é igual a menos 2. Então, f de menos 1 é igual a menos 2. Na letra B, ele pergunta assim: estime o valor de f de 2. Bom, f de 2, olhando aqui no gráfico, o x igual a 2 está aqui, e o valor correspondente cai mais ou menos aqui, que dá por volta de 2,7, 2,8. Então, 2,8. Certo? É uma estimativa, não é o valor exato. Até porque a função não foi dada e o gráfico não tem precisão absoluta. É só uma imagem. Na letra C, o exercício diz assim: para quais valores de x vale que f de x é igual a 2? Bom, para f de x ser igual a 2, a gente olha aqui para o gráfico, ele está perguntando o y é 2 para quais valores de x? Ou seja, aqui e aqui. No caso, esse ponto aqui, o x é 1, e nesse ponto aqui, o x é menos 3. Então, para x igual a 1 e para x igual a menos 3. Na letra D, ele fala: estime os valores de x, tais que f de x é igual a 0. Se a gente for olhar no gráfico, o f de x é 0 nesse ponto e nesse ponto. Ok? No primeiro ponto, parece que o x é mais ou menos 0,2, 0,3 nesse ponto aqui. E nesse aqui, o x é menos 2,5, menos 2,4, por aí. Então, nos pontos 0,3 e menos 2,5. X igual a 0,3 e x igual a menos 2,5. Na letra E, ele diz: diga qual é o domínio e a imagem de f. Bom, o domínio dessa função aqui é o conjunto de valores para os quais o conjunto dos x, tais que f de x está definido. Bom, para todos esses valores aqui, o f de x está definido. Então, para x entre menos 1, menos 2, menos 3 e 3, a função atribui algum valor. Bom, e quais são os possíveis valores que a função atribui? Em outras palavras, qual é o conjunto imagem da função? A função atribui daqui, que é o menos 2, até aqui, que é o 1, 2, 3. Então, o domínio da f vai ser intervalo fechado de menos 3 a 3, e a imagem vai ser intervalo fechado de menos 2 a 3. Vamos escrever isso. Domínio da f, ela está definida para todos os valores reais entre menos 3 e 3, intervalo fechado, e a imagem da f
essa função atribui valores entre -2 e 3. Questão 2. Se f de x é igual a x ao cubo, calcule o quociente f de 2 mais h menos f de 2, tudo isso sobre h, e simplifique sua resposta. Bom, f de 2 mais h é 2 mais h ao cubo. F de 2 é 2 ao cubo. E aqui embaixo, h. 2 mais h ao cubo é a mesma coisa que 2 mais h vezes 2 mais h ao quadrado. E aí a gente pode usar aquela fórmula, fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso menos 2 ao cubo, que é 8. Tudo isso sobre h. E isso é igual a 2 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 2, 4, vezes h, 4h, vezes 2, 8h. E 2 vezes h ao quadrado, 2h ao quadrado, mais h vezes 2 ao quadrado, 4h. h vezes 4h, 4h ao quadrado. E h vezes h ao quadrado, h ao cubo, o menos 8. Tudo isso sobre h. Bom, aqui a gente tem 8 menos 8, dá 0. Aí sobra h ao cubo, mais, aqui faltou o símbolo de mais, 2h ao quadrado mais 4h ao quadrado, 6h ao quadrado, mais 8h mais 4h, 12h. Tudo isso sobre h, e aqui a gente pode simplificar. Coloca o h em evidência no numerador, fica h ao quadrado mais 6h mais 12 sobre h, corta aqui, simplifica, h ao quadrado mais 6h mais 12. Notem que h aqui é diferente de zero, ok? Porque a gente dividiu por h. Claro que h era diferente de zero desde o início, porque a gente está dividindo tudo por h. O denominador é h, mas só chamando a atenção. Aqui, questão 3. Encontre o domínio da função. Letra A, f de x igual a 2x mais 1, dividido por x ao quadrado mais x menos 2. Essa expressão só não está definida para quando o denominador é igual a zero. Todos os outros valores dão certo. Então, a gente tem que procurar quais são os valores de x que fazem o denominador dar zero. Em outras palavras, a gente tem que resolver a equação x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero e retirar todos os valores que zeram esse denominador do domínio da função. Ok? Então, se x ao quadrado mais x menos 2 é igual a zero, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 1 mais 8, que dá 9. Então, a primeira raiz, menos b, mais a raiz de delta, delta é 9, a raiz é 3, sobre 2a, que é 2. Isso dá menos 1 mais 3, 2, sobre 2, 1. E x2, a segunda raiz, fica menos 1 menos 3 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, os valores que zeram o denominador são 1 e menos 2. Ou seja, o domínio da f é igual a todo o conjunto dos números reais, tirando os valores para os quais a função não está definida, que é 1 e é 2. São esses os dois valores para os quais a função não está definida, porque não existe divisão por zero no conjunto dos números reais.
Letra B, g de x igual a raiz cúbica de x dividido por x ao quadrado mais 1. Bom, quanto à raiz cúbica, não tem problema, porque qualquer número tem uma raiz cúbica bem definida, já que é uma raiz cúbica, não é uma raiz com o índice par. Certo? Então, o problema seria se o denominador tivesse a possibilidade de se anular. Contudo, x ao quadrado mais 1 igual a 0 implica que x ao quadrado é igual a menos 1. E não existe valor real que elevado ao quadrado dê número negativo, em particular, menos 1. Logo, não há valor real que zere o denominador, então a função não tem restrição. O domínio da g é todo o conjunto dos números reais. Letra C, h de x igual a raiz quadrada de 4 menos x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Quais são nossas preocupações aqui? Que esses valores dentro das raízes não sejam negativos, porque raiz quadrada não está definida para valores negativos. Então, a gente precisa que 4 menos x seja maior ou igual do que 0, o que implica que o x tem que ser menor ou igual do que 4. Ok? E a gente precisa também que o x ao quadrado menos 1 seja maior ou igual do que 0. Então a gente precisa que o x ao quadrado seja maior ou igual do que 1. O que implica, tirando a raiz aqui dos dois lados, que a raiz de x ao quadrado tem que ser maior ou igual do que a raiz de 1. Bom, a raiz de 1 é 1, mas a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Tem que ser maior ou igual do que 1. Ok? E para que isso aconteça, o x, se o módulo de x é maior ou igual do que menos 1, o x tem que ser menor ou igual do que menos 1, e o x tem que ser maior ou igual do que 1. Ok? Logo, o domínio da H fica. A primeira restrição que a gente teve, a restrição menor que a gente tem, é que o x tem que ser menor ou igual do que menos 1. Então o x pode ser qualquer valor menor do que menos 1, ele vem de menos infinito até o menos 1, e ele pode ser menos 1, então o intervalo é fechado, unido a o próximo menor valor que ele pode ter é 1. Então, intervalo fechado no 1, porque ele pode ser o 1, mas ele tem que ser menor ou igual do que 4, então, intervalo fechado no 4. E esse é o domínio da função h. Bom, por esse vídeo é isso. Fizemos os 3 primeiros exercícios dos testes de verificação de funções. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!